Primeiro, sempre exemplificando, né, o que é uma laje em balanço. Deixa eu abrir aqui um arquivo para a gente fazer um pequeno corte. Vou abrir direto o TQS que fica mais prático. Bom, a gente tem dois conceitos de laje em balanço que são importantes, só para separar as coisas, né? Vou utilizar inclusive um material aqui para vocês entenderem, né? Esse é o material do professor Paulo Sérgio de Bastos, que eu recomendo bastante. Esse é parte da disciplina que ele ministra lá na Unesp. E aqui tem tem várias apostilas bem legais disponíveis aí gratuitamente na internet. Mas eu peguei essa aqui para a gente falar, só separar as coisas, né? Nós temos 3 tipos diferentes de laje em balanço. Nós temos a laje em balanço que ela é continuidade da estrutura, ou seja, eu tenho laje para dentro e aí eu tenho um trecho em balanço. A gente pode pegar algumas imagens da internet para mostrar isso, ó. Tá vendo? Essa eu tenho internamente a laje e sai um trecho em balanço. Essa é a mais comum da gente ver por aí, certo? Nós temos a laje em balanço rebaixada. Muitas vezes essa laje em balanço rebaixada, ela acontece em sacadas, por exemplo, tá? Então eu tenho um rebaixo externo. A sacada ela é mais baixa em relação ao piso interno. Por que isso acontece? Principalmente, lógico que normalmente esses valores não são tão grandes, essa diferença, né? A menos que se queira ter uma intenção de uma marquise. Mas normalmente quando a gente tem uma sacada rebaixada, questão de 7 a 12 centímetros, tá? Às vezes um pouquinho menos, porque aqui na sacada, na área externa, chove e aí se usa isso de degrau para a água não entrar para dentro do apartamento ou da residência. Então é muito comum que a gente tenha esse tipo de rebaixamento, tá? Lógico, poderia simplesmente fazer essa aqui, por exemplo, uma laje de 16 e essa uma de 12, nivelando por baixo. Eu teria um rebaixo de 4 centímetros. Então, são situações diferentes. Aqui não, eu tenho um rebaixo real interno aqui. E a terceira é essa situação aqui, que é uma marquise mesmo, né? Então, eu só tenho uma viga, eu não tenho continuidade interna e eu tô com a laje totalmente em balanço. Inclusive, nesse tipo de laje, nessa aqui, ó, vocês têm que ter esse primeiro conceito em mente. Nesse tipo de laje em balanço, aqui está escrito espessura variável, mas não é comum no projeto a gente variar a espessura de uma laje, né? Até porque a gente vai contar como espessura real a espessura menor aqui na ponta do balanço, né? E a gente tem uma espessura mínima hoje para lajes em balanço de 10 centímetros. A laje de balanço não pode ter menos que 10 centímetros, tá? Então, eu contaria dessa ponta inicial. Então, isso aqui, quem gera a estabilidade desse tipo de balanço é o que a gente chama de contrabalanço, que é a própria laje internamente. Então, vai criar aqui um negativo para contrabalancear essa laje. Inclusive aqui já vem um conceito interessante para vocês terem em mente, que nesse tipo de balanço que a continuidade interna e externa da laje, quem gera o contrabalanço não é a viga, é a própria laje. Então tanto faz se essa laje estiver em alvenaria estrutural em concreto armado, por exemplo, porque não é a viga que está gerando o equilíbrio dessa estrutura, tá? Nesse tipo aqui, o equilíbrio está sendo gerado não é por essa laje. Lógico, muda inclusive o detalhamento aqui dessa armadura, mas sem pensar ainda em detalhamento, não há continuidade, portanto o equilíbrio está sendo feito por essa viga aqui. Então essa viga ela é dimensionada com um momento torsor e uma torção de equilíbrio. Lembrando que nós temos dois tipos de torção: torção de compatibilidade,
praticamente toda viga tem. Se tem uma laje chegando numa viga, eu tenho uma torção de compatibilidade, porque essa laje sempre se deforma minimamente, gera alguma torção na viga, tá? Mas ela é desprezível de acordo com a norma. E a torção de equilíbrio, que aí não, tem que dimensionar essa viga para suportar esse equilíbrio. Então a gente tem basicamente esses tipos de balanço.